por ela estar aqui e digo a vocês, tá, de todo o coração, tá, eu sei que tem pessoas aqui que fizeram a aula de segunda e sabem o quanto é importante e o quanto cada um mudou e cada um melhorou. E não sou só eu, as pessoas que estão aqui são várias pessoas e se tu for perguntar para elas, elas vão falar que realmente mudaram e melhoraram, tá? É uma pessoa maravilhosa e quem puder fazer aula de segunda-feira, venha, começa em março e vocês não vão se arrepender. Ela pegou o meu falador. Devolvo o falador. Bem, boa noite para as pessoas que eu não falei boa noite ainda, que chegaram depois. Eu estou muito feliz, embora seja a última palestra do ano, mas porque a gente teve a incumbência de falar no Natal. E Natal mexe com a emoção, né? Até meu marido vive assim, falando que deveria ser Natal todo mês. Todo mês deveria ter Natal. Porque as pessoas ficam mais mobilizadas a fazer o bem, a beneficência e tudo mais. Mas, enfim, nós temos o mês de dezembro para fechamento, né, do ano, em que a gente festeja o Natal. E para festejar o Natal, a gente precisa que a gente fale sobre algo referente ao Natal. E a gente, na internet, por aí, a gente acha difícil encontrar alguma coisa que realmente nos leve ao Natal. Que não seja assim uma poesia, que não seja assim uma coisa muito ligada assim à religião mesmo, mas assim de uma forma geral, abrangendo o dia maravilhoso do Natal, em que a gente tem que festejar com o aniversariante, né? Em vez do Papai Noel, o Papai do Céu, né? Não seria o Papai do Céu, seria o Filho do Papai do Céu, que na verdade é o nosso irmão Jesus, né? Então, nós temos um conto de Natal que, para mim, quando a gente encontrou esse conto de Natal, para mim foi assim um divisor de águas, sabe? Eu senti assim, fosse um divisor de águas. Nós chegamos a fazer até uma dinâmica de Natal com os trabalhadores referentes a esse conto de Natal. E ele se inicia assim, na verdade, é um conto verdadeiro, né? Não é uma coisa assim fictícia, aconteceu de verdade. Os personagens são reais. O escritor Neymar de Barros, ele é muito conhecido, né, em todo o Brasil principalmente, por ter escrito aquele livro O Deus Negro, né? E ele é um palestrante e foi chamado para ir na cidade de Santana do Livramento, que eu acho que a gauchada toda conhece, né? Porque faz parte do estado do Rio Grande do Sul. Essa cidade, naquele dia, há um tempo atrás, quando recebeu o Neymar de Barros, ficou em festa. A cidade, assim, se alvoroçou, porque o escritor Neymar de Barros fazia diferença, né? E ele foi fazer uma palestra numa igreja de Santana do Livramento. E a igreja mal coube todos os fiéis. Lotou, mais lotado do que estava aqui, talvez, né? Porque as igrejas normalmente são maiores. Enfim, a igreja lotada de fiéis. E o Neymar de Barros, quando começou a falar, ele se dirigiu ao pessoal de uma forma diferente, né? Antes de começar a palestra, ele passou para o pessoal o seguinte: gente, eu assim que cheguei a essa cidade, eu encontrei um casal. E esse casal é bem simples, bem pobre. E esse casal veio até mim
e pediu se eu pudesse ajudá-los a que eles conseguissem, de alguma forma, ficar na cidade. E eles me contaram o seguinte, que eles vieram a essa cidade porque o marido, no caso, ele recebeu uma proposta de um emprego. E eles chegaram justamente no dia da palestra do Neymar, que era um sábado, à noite. E o sábado bem frio, bem frio. E eles passaram por Neymar o seguinte: olha, nós estamos sem nenhum parente na cidade. Não temos nenhum conhecido. Vivemos só nós dois. E estamos assim, sem saber o que fazer, porque a oferta de emprego é para segunda-feira. E não conseguimos chegar antes para que ele pudesse falar com o patrão que vai empregá-lo. E ele vai ser chamado só na segunda para conversar. E nós não temos onde ficar. E a minha esposa, como o senhor vê, está grávida. E o Neymar de Barros, passando para todo aquele pessoal que estava ali, para assistir a palestra dele, ele perguntou assim: escuta, eu gostaria de saber de vocês, porque eu estou só de passagem aqui, não moro aqui, né, ele passou. Mas vocês que moram aqui, quem é que poderia abrigar esse casal? Porque esse casal precisa muito de um lugar, porque eles não têm nem dinheiro para pagar um hotel ou uma pousada para ficar esperando a segunda-feira. Quem é de vocês aqui que poderia atender esse casal e deixá-lo um cantinho? Eles não querem ficar na casa de vocês. Se vocês tiverem um cantinho para eles ficarem, eles aceitam, porque eles não podem pagar. E o Neymar olhou para todo o pessoal assim e ficou ansioso. Ele queria que as pessoas se manifestassem. E aí, no meio do pessoal, ninguém se mexia, ninguém nada. De repente, lá no fundinho, lá, uma pessoa levantou o braço. Aí ele falou: tá, você vem aqui. Aí ele veio e falou: olha, é o seguinte, eu e a minha esposa, nós dois combinamos lá e nós aceitamos o casal. Nós aceitamos que eles fiquem hospedados conosco até segunda-feira. E o Neymar pegou e observou se tinha mais alguém, mas ninguém se manifestou. Daí ele virou para aquele casal e falou: olha, é o seguinte, no final da palestra eu quero conversar com vocês para terminar, né, essa conversa. Eu preciso de que vocês fiquem até o final. Daí ele pegou e começou a falar sobre solidariedade. E falou o que é ser solidário, se colocar no lugar do outro. Falou sobre beneficência. Falou assim, o que é fazer o bem pelo bem, sem precisar de retorno. Fazer o bem porque se sente bem. E ele falou de amor ao próximo. E ele falou de ser irmão um do outro, como nós somos filhos de um mesmo pai. E ele falou mais, ele falou muito sobre fraternidade, que é realmente quando se reúnem pessoas que se consideram irmãos, não pela carne, não pelo sangue, mas irmãos pelo coração. E ele palestrou durante um tempo, explicando às pessoas que teriam que abrir o coração para poder sentir assim como irmão, que teriam que abrir o coração para que o sentimento de amor brotasse e fosse espalhado como boas sementes para todas as pessoas à nossa volta. E ele realmente
estava muito inspirado quando ele projetou palavras que mexeram com os corações daquelas pessoas que não se dignaram nem a mexer um dedo em prol de um casal precisando de auxílio. Ele realmente tocou o coração de cada um naquele momento e mexeu com a emoção de cada um. Ele tirou aquela couraça de muitos corações que não sentem nada por ninguém, nem por eles mesmos, que estão na vida vegetando, que estão na vida passando com a vida em branco. As páginas do livro da vida estão em branco, não tem nada lá para registrar, para levar para o mundo espiritual como uma boa ação. Ele realmente falou muito sobre sermos realmente caridosos, bondosos e realmente naquela noite ele fez despertar uma semente daqueles corações ainda bem longe da verdade, das verdades espirituais, de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro sente. E depois de falar tanto tempo assim, ele pediu ao casal lá do fundo que viesse até a frente. E aí ele pegou e conversou na frente das pessoas. Mas antes de conversar, ele abraçou muito aquele casal. E ficou um tempo abraçado. Bem assim, sentindo de coração para coração. E o pessoal todo esperando. Aí ele virou-se para o casal e falou: olha, é o seguinte, eu queria falar para vocês. Vocês vão acolher o casal. Esse casal, eles me deram os nomes deles. O homem chama-se José. E a esposa que espera o filho chama-se Maria. E pensem todos vocês que estão aqui. Numa noite como essa, de frio, de inverno, se fosse na noite de Natal, quando Jesus nasceu, quem acolheria o Mestre Jesus no meio de tantas pessoas? Só um casal acolheria Jesus. Quer dizer que passados mais de 2 milênios, os seres humanos ainda não estão preparados para receber Jesus. Aquele casal ali representado por Neymar foi passado para as pessoas e ele achou que todo mundo ia levantar a mão. Ele achou que todos iam acolher um casal pobre, simples, mas em que a esposa esperava um filho para aqueles dias. Então ele achou que seria uma levantada de mão geral. E no final, só um casal estava acordado para fazer a beneficência, para ser solidário, para prestar amor ao próximo, para se colocar no lugar do outro. Então, pensem e levem para vocês mesmos, se eu normalmente fosse uma visita, e se estivesse aqui só de passagem, e tivesse colocado esse enigma para vocês. Um casal em que a esposa grávida precisa de dormir e passar um dia em algum lugar da tua casa, pode ser até um cantinho, que você tenha no fundo do quintal, uma casinha, uma coisa assim, não precisa que seja na sua cama. Quem será que levantaria a mão? Vamos pensar sobre isso? Vamos começar a pensar sobre isso, como é que nós estamos com o nosso coração? Se ele ainda tem uma couraça, se ele ainda tem aquela coisa da desconfiança, se ele ainda tem aquela coisa assim de mas eu nem conheço, são desconhecidos. Mas se fosse você não gostaria de ser acolhido?
Coloque-se no lugar de uma pessoa assim, necessitada de um abrigo e que não teria onde ficar. E não poderia ficar na rua por causa do frio. Você acolheria? É um caso para a gente pensar durante as férias, né? Meditarmos sobre isso e vermos a quanto anda a nossa beneficência, que a gente fala tanto. Eu sou caridosa. Eu sou caridoso. Eu vivo dando roupas para as pessoas, eu vivo trazendo comida, eu vivo trazendo calçado, que eu não uso mais, roupas que eu também não quero, comida que está sobrando. Mas eu acolheria um casal? Mesmo que fosse num cantinho da minha casa? Será que eu faria isso? Se Jesus estivesse nascendo agora, neste dezembro, quem acolheria José e Maria? Pobres, simples pessoas, ela com a barriga, né, no último mês de gravidez. Quem acolheria Jesus? Passados 2000 anos, como é que estamos com o nosso coração? O nosso coração se abre? Ou ainda ele está fechado? Ou ainda a gente não compreendeu ainda o que nós viemos fazer aqui no planeta? Nós viemos aqui ao planeta para lazer? Para ganharmos dinheiro? Viemos aqui ao planeta para termos poder? Mando? Nós viemos aqui não para uma missão, porque nós não somos missionários ainda. Estamos longe de sermos missionários. O verdadeiro missionário, os verdadeiros missionários, têm aquela luz que irradia, que acolhe todos os irmãos. Não importa a hora, não importa o momento, não importa quem sejam, se são conhecidos ou não. Nós somos ainda aprendizes de tarefeiros. Nós estamos aprendendo ainda o ofício de sermos tarefeiros de Jesus. Ainda temos muito para caminhar, muito para chegarmos lá. A sermos verdadeiros irmãos uns dos outros. A sermos verdadeiras pessoas iluminadas. Por isso que nós não podemos nos colocar como iluminados. Nós somos aprendizes ainda. Nós estamos aprendendo a abrir o coração. Nosso coração ainda não sabe se abrir simplesmente e normalmente. Muitas vezes precisamos da razão. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu posso? Será que eu não posso? E entrando a razão, o coração se apaga. Porque quando a gente ama, eu sempre falo, né, que quem ama não trai. Sempre falo isso. Se alguém trai, não ama. Porque quem ama, ama de uma forma tão plena que jamais será capaz de ferir alguém, de judiar de alguém, ou de alguma forma não acolher alguém. Quem ama sabe que a semente da luz está dentro dele e consegue passar para as pessoas e espalhar essa luz. Mas muitas pessoas, embora outras possam querer semear nos corações, muitos corações ainda não têm a terra adubada. E a semente cai ali e fica como se fosse à beira da estrada. Não consegue germinar. E nós temos que ter o nosso terreno adubado. No momento de hoje, de transição planetária, de tudo que a gente ouve falar, que o planeta está mudando, que o planeta está doente, que o planeta precisa se curar. E se nós quisermos ser os curadores de plantão, aqueles trabalhadores da última hora, nós temos que abrir o coração.
Não tem como a gente ficar raciocinando e raciocinando e colocando 1000 empecilhos para ajudar. E a maioria ainda, quando você oferece ou convida para prestar uma beneficência, para fazer alguma coisa pelo próximo, a maioria ainda coloca desculpas. 1000 desculpas. E o que é de desculpa que a gente ouve, dava para escrever um livro de desculpas que as pessoas passam quando são convidadas a fazer o bem. Infelizmente, ainda o planeta está com a humanidade doente. A humanidade ainda não está desperta o suficiente. Por isso, precisa de uma mudança urgente. Porque o nosso planeta vai ser um planeta de regeneração. E sendo de regeneração, ele não vai ter mais provas e nem expiações. Não vai ter. E como nós temos ainda provas e temos muitas vezes expiações para passar, como é que nós vamos ficar por aqui? Pensa. Para a gente se adiantar e sairmos das provas e sairmos das expiações só pelo amor. O amor cobre a multidão de pecados. Só o amor. Quando você ama, você projeta uma energia tão forte que você reverte um passado de erros e consegue limpar muitas e muitas besteiras que a gente andou plantando por aí, muitos espinhos que a gente andou colocando no nosso caminho. Então nós temos que ter uma consciência planetária. E quando nós fizermos a nossa prece, não vamos fazer a nossa prece só para a nossa família carnal. Já passamos desse estágio. A família carnal está no umbigo ainda. Vamos fazer uma prece pelo universo, pelos planetas, estrelas e sóis. Vamos fazer uma prece para todos aqueles que estão encarnados em sofrimento, sem ser parentes nossos, sem ser aderentes, sem ser conhecidos. Mas são nossos irmãos. Estamos no mesmo planeta e outros em outras esferas. Vamos orar, vamos fazer uma prece pelo universo de Deus. Vamos ampliar esse sentimento de amor. É assim que a gente consegue fazer com que o nosso sentimento faça crescer a nossa asinha esquerda. A nossa asinha esquerda só vai se desenvolver quando o nosso coração estiver aberto, pleno de luz. E a nossa asa direita, a gente só desenvolve através do conhecimento. E a gente precisa da asa direita também. E a asa direita, nós temos em mãos. É mais fácil do que a esquerda. Mais fácil. Porque é só o quê? Querer aprender, ter vontade de aprender, de conhecer, de buscar o conhecimento. E isso nós temos em todos os lugares. Pessoas lá que nos dão livros. Quando a gente não busca, os livros não chegam por acaso. Todos os livros que nos chegam às mãos são enviados por Deus. E muitas vezes a gente ganha um livro e coloca na estante. E esquece. E nem sequer o folheia. E nem sequer o abre para ler algumas linhas por dia. Então, para desenvolvermos a asa direita, é o conhecimento. Isso é mais fácil. Então, vamos desenvolver logo essa asa. Mas com uma asa só nós não voamos, não conseguimos voar. Nenhum de nós consegue, ninguém consegue voar com uma asa só. Aí, desenvolvendo a primeira asa do conhecimento, ela começando a ensaiar, né, nem que seja uma asa pequena, a outra asa acaba por nascer.
Porque só através do conhecimento, como nós estamos fazendo agora, nós vamos conseguir fazer com que a asa do sentimento se amplie e realmente se abra. Porque quando a gente fala assim, mas eu não sabia, mas hoje a gente não pode falar, eu não sabia, né? Então essa asa, quando a gente aprende, a gente desenvolve. E aí a gente, por saber agora, a gente desenvolve a asa esquerda, que é do sentimento. Com conhecimento e sentimento, a gente vai longe. A gente realmente vai merecer a pátria do futuro, que é o nosso planeta Terra maravilhoso, regenerado. Aí sim, nós vamos saber o que é ser feliz, em que a gente não vai ter medo de ladrões, porque não vai existir. Não vai ter medo de ser, de repente, machucado na rua por uma pessoa que está bêbada, alcoolizada, porque não vai existir isso. Não vamos ter medo de sermos lesados dentro de casa ou fora por uma pessoa que se droga, porque não vai ter drogados mais. Então vai ser um planeta 3 estrelas, porque nós estamos hoje em 2 estrelas. E 2 estrelas, né, a gente sabe que não é tudo aquilo. Mas quando ele for 3 estrelas, aí realmente nós vamos estar felizes por inteiro, porque a gente não vai ter medo mais, não vai ter que temer o outro. Então vamos caprichar para estarmos nesse planeta de regeneração? Vamos? Vamos fazer um voto a nós mesmos de que nós vamos conseguir desenvolver as asas? Conhecimento e sentimento. E vamos chegar a ter essa reencarnação no planeta Terra, iluminado pelas 3 estrelas da regeneração. E nós vamos ser felizes por isso, com certeza. Para vocês todos, um feliz Natal, um pleno Natal de alegrias. Que Jesus seja realmente o aniversariante da ceia de Natal de vocês. Que vocês possam fazer como nós já fizemos e fazemos quando nós aprendemos. Porque às vezes as pessoas não fazem porque não sabem. Que o primeiro prato que vocês façam, peguem tudo que tem na ceia, tudo, coloquem no prato. Recheie esse prato com tudo que tiver na tua ceia de Natal. E saia ali no portão da tua casa ou do teu prédio e ofereça para alguém que passe por ali, que você veja que precisa. E se não tiver esse alguém, ofereça para o porteiro do prédio, para alguém que não vai ter a ceia de Natal. Alguém que você sabe que precisa. Vocês vão ver que, nossa, o Natal de vocês vai resplandecer de luz. Porque aquele prato vocês estão fazendo para Jesus. Façam isso, para vocês verem a plenitude que existe nesse momento. Quando você faz o prato, fala, estou fazendo um prato para Jesus. Eu vou entregar para alguém ali fora que esteja ali representando Jesus. Façam isso. E vocês vão se sentir, e aí o ano que vem a gente conversa. E que vocês tenham um 2013 iluminado pela luz de Deus e pela luz do Cristo. E que assim seja. Muito obrigada.